As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. São 8h34 aqui no Rádio Café. Seguimos com muita informação nesta sexta-feira, 26 graus a temperatura. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Administração, Carlos Peretti, a diretora de Tributação, Edna Turella, para pontuar alguns assuntos em relação ao IPTU e também a taxa de lixo aqui em Xanxerê. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui novamente para falar com vocês. Bom dia, Edna. Bom dia a todos. Para a gente começar, é histórico, desde que a taxa de lixo foi aprovada aqui em Xanxerê, que tem reclamação, né? Na época, inclusive, disseram que alguns vereadores traíram o município, acredito eu até por uma falta de desconhecimento. Mas o que acontece? Por que há essa desproporção, ou essa desproporcionalidade entre o preço que é cobrado na taxa de lixo e no IPTU, secretário? Bom, esse é um assunto polêmico, realmente, todos os anos ele vem à tona nessa época. E a situação da taxa de lixo, ela é um pouco diferente do IPTU, porque a taxa, como a gente até estava falando aqui nos bastidores, ela exige uma contraprestação do município. E essa contraprestação é o pagamento do contrato com a empresa que faz a coleta de lixo. O município tem, anualmente, expandido o seu território. E esse serviço fica cada vez mais caro. A coleta de lixo, existem equipes, existem caminhões, existem pessoas que estão coletando o nosso lixo. Então, existe uma desproporcionalidade porque o serviço ele é de valor mais alto. Então, existe essa diferença de locais em que o IPTU é mais barato que a taxa de lixo, justamente porque nós temos um zoneamento fiscal para fins de IPTU distante, ou seja, um valor bem mais baixo, mas o serviço que é a busca, a retirada do lixo, o transporte e a destinação até o aterro, ele custa. Então, é por isso que ocorre essa discrepância. Xanxerê realmente está crescendo. A gente vê loteamentos aí saindo a todo momento, né? Deve haver ainda, hoje sendo mais caro, deve haver algum reajuste nos valores ou ainda não, secretário? Não, para o ano de 2024 não houve reajuste, né? A gente teve o índice que atualiza tanto a taxa de lixo quanto o IPTU, ele não foi positivo, então não houve qualquer acréscimo, nem atualização. O valor é exatamente o mesmo do ano passado. Para te ter uma ideia, nos últimos 20 anos, a gente tem mais de 50 loteamentos aprovados em Xanxerê. Isso é um número que traz satisfação para nós do município, mas também que importa em mais serviços, em aumentos de contrato. E esse aumento de contrato, neste caso, ele tem que ser bancado pela taxa. A taxa de coleta de lixo tem que ser bancada pela arrecadação. Hoje, na região da AMAI, Xanxerê é o único município que consegue arrecadar e pagar o contrato da taxa de lixo. Ou seja, não está no vermelho. Não está no vermelho. E a gente não pode estar no vermelho. Taxa exige arrecadação suficiente para pagar o serviço. Isso é importante a gente destacar, porque isso demonstra controle nos gastos do município, isso demonstra responsabilidade fiscal, né, para você pagar e não retirar valores, por exemplo, da Secretaria de Obras. Até o momento que a gente tinha o déficit na arrecadação, era retirado da Secretaria de Obras mais de 2 milhões de reais por ano para pagar o contrato da taxa de lixo. Isso significa o quê? Menos investimento para a população. Mas, secretário, mesmo pagando, agora a gente tem um problema, né? Hoje pela manhã eu chamei aqui o pessoal da Ambiental, que houve a troca de empresa, da Continental para a TOS, e agora TOS para Ambiental, que é a ineficiência, em alguns momentos, nessa prestação de serviço. Inclusive, a própria empresa reconheceu que houveram problemas com funcionários, gente que abandonou linha e tudo mais. Mesmo sem a prestação de serviço, o contribuinte não tem desconto. Como é que a gente resolve isso? Cobra da empresa ou a gente cobra da prefeitura? O cidadão que, por exemplo, que foi o motivo das reclamações, né? Poxa, eu fui lá, paguei certinho a minha taxa de lixo, não questionei o preço e fiquei 8 dias sem receber o serviço.
toda a ineficiência, ela deve ser reportada ao município. Então, Guilherme, o que acontece? O cidadão pagou, ele realmente tem direito a reclamar. Ele está dentro do direito dele. A empresa tem que ir lá fazer o recolhimento do lixo. Então, a gente, como contratante, tem a obrigação de exigir da empresa. Inclusive, ontem eles estavam lá na prefeitura em reunião justamente porque a gente estava cobrando. As reclamações chegam na rádio e também chegam na prefeitura. Inclusive, então, todas as reclamações que chegam aqui, a Solange, esses dias atrás, falou, meu Deus, quanta reclamação, de tanto que a gente mandou para lá. E aí a Solange reporta para nós e para a Secretaria de Obras. Então, a gente recomenda à população. Fiquem tranquilos que nós estamos cobrando. Houve ineficiência do serviço, não passou a coletar, comuniquem à rádio, comuniquem diretamente à prefeitura, porque nós vamos tomar as providências para que o serviço seja restabelecido e o recolhimento seja sempre efetivo. Perfeito. Eu fiz questão de pontuar essa questão, secretário, porque a gente vê o cidadão, o Brasil é um dos países que mais paga impostos. E eu vejo que não há nem muita reclamação do que se paga, principalmente no município, porque é um dinheiro que fica aqui. Mas a contrapartida é a prestação de um serviço bem feito. Já que nós estamos falando sobre pagar, Edna, conta pra gente como é que tá as condições de pagamento, tá dentro do prazo para fazer o pagamento do IPTU esse ano? Sim, o IPTU desse ano de 2024, os vencimentos começam em 22 de abril. Nós temos três opções de pagamento com desconto, em cota única, que seriam no dia 22 de abril, com 15% de desconto sobre o valor do IPTU, a taxa de lixo não tem desconto. Em 20 de maio, é 10% sobre o valor do IPTU, e 20 de junho, 5%. Ou se não, quem optar por fazer parcelado, é o valor normal, sem desconto, em até 8 vezes. Esse valor parcelado, dá para parcelar tudo, as duas taxas, ou só o IPTU? Tudo. É parcelado tudo. Não tem como você parcelar somente o IPTU e pagar a taxa de lixo em cota única. Se optar pelo parcelamento, é todo ele parcelado. Perfeito. Existe muita diferença de preço entre o IPTU do centro e o IPTU lá do Jardim Tarubã, por exemplo? Sim, porque assim, como o Peretti falou, nós temos um zoneamento fiscal, que são 14 zonas fiscais. O centro é a zona 1 e conforme vai aumentando, ele vai diminuindo o valor. Então, a zona 12, 14 são uns valores, é uma diferença bem grande entre esses zoneamentos. Certo. Vocês ainda estão enfrentando muito problema em relação ao terreno baldio, que tem que pagar também a taxa de lixo no terreno baldio, né? Tem que pagar. É cobrado a taxa de lixo também. Mas tá bem tranquilo, o pessoal já entendeu que tem que ser pago, que está na lei que tem que ser pago, e já está bem tranquilo. Antigamente a prefeitura fazia o Refis, né, que era o programa de recuperação fiscal para o pessoal que tem esses atrasos. Sim. Existe alguma possibilidade de o pessoal fazer o parcelamento de dívidas em atraso, secretário? Isso é um assunto bem pontual, assim, bem importante tu trazer, Guilherme, porque em ano eleitoral existe a proibição de programas de parcelamento que concedam descontos. Mas historicamente o município de Xanxerê, ele realiza o prefix sempre no primeiro ano de cada mandato. Então, independente de quem for o prefeito na próxima gestão, o município já adota esse parâmetro de encaminhar para a Câmara durante o período depois, após eleição, para que ele entre em vigor em janeiro. Então, nós estamos programando que essa lei seja encaminhada para a Câmara para que a partir de janeiro de 2025 Ele por novembro deve ser encaminhado. Então. A gente tenha o prefix. Então, as pessoas que têm os débitos em atraso poderão, dentro de algumas condições, efetuar o pagamento à vista, com desconto em juro e multa, ou até mesmo com desconto quando for parcelado. O que é importante ressaltar, Guilherme, é que mesmo aquele que faça adesão ao prefix, ele não é beneficiado. Ele nunca vai ter 100% de desconto em juro, e multa e correção. Até porque, na verdade, ele precisa ser penalizado pelo atraso. Exatamente. Então, aquele cidadão que paga à vista ou que paga em dia parcelado, ele sempre paga menos do que aquele que adere ao prefixo. Então, isso é importante que fique claro, porque a gente tem que criar a cultura do pagamento, porque o município precisa arrecadar para poder... Cultura do bom caráter. Exatamente. Então, a gente tem que parabenizar e incentivar aquele que paga em dia. E ressaltar que vai ter o prefixo? Sim.
Mas aquele que paga em atraso ou aderindo a um programa de reparcelamento, ele sempre paga mais do que aquele que paga em dia. É porque correção monetária a gente não tem desconto, né? Somente multa e juro no prefixo. Certo. É importante dizer também sobre a questão dos horários, telefone para contato, para quem queira tirar dúvida, Edna. Então, os nossos horários é na parte da manhã das 7h30 às 11h30 e à tarde da 1 às 5. E os telefones, nós temos o telefone fixo, que é o 3441-8536. Temos o celular, o WhatsApp também, que não quiser ir na prefeitura, quiser solicitar pelo WhatsApp, que é o 99201-2749. Pode estar solicitando e a gente encaminha. E tem os e-mails também, que a gente encaminha pelo e-mail e também está disponível no site da prefeitura, o carnê do IPTU. Perfeito. Repete para nós o número do WhatsApp, que é o que o pessoal mais usa. 99201-2749. Perfeito. Gente, muito obrigado. A gente poderia ficar aqui debatendo sobre o assunto mais tempo, mas infelizmente meu horário está esgotado. Obrigado, Edna. Obrigado, secretário, pela disponibilidade. Valeu, Guilherme, eu agradeço. Só gostaria de colocar mais uma situação para aquele pessoal que pede a isenção, que fique tranquilo que ele vai de maio a setembro. Então, o pessoal que quer levar a documentação lá na prefeitura pode, não precisa agora, logo no início aí que começa a entrega, comparecer lá. Pode ser de maio a setembro. Quem é que está isento hoje? Hoje está isento o munícipe que tenha mais de 65 anos, que seja aposentado, que tenha renda familiar até 3 salários mínimos e que tenha um único imóvel. Certo. E que resida nele. E precisa residir no imóvel também. Isso tudo é uma característica ou são características separadas, Edna? Não, é em conjunto. Tem que obedecer todas essas regras. Todas essas regras. Perfeito. Muito obrigado, Edna. Nada. Nós conversamos com a diretora de tributação e secretário de administração aqui de Xanxerê sobre o IPTU e a taxa de lixo. Agora 8h46. Brasão, Marafim, Móveis e Mega Para-Brisas junto